Contemporânea de Almeida, 2 Reis, capítulo 7. Vamos ler comigo aqui o verso 6 e 7. Fica ligadão aqui. Tenho certeza que depois dessa palavra a sua vida nunca mais será a mesma. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Diz assim, 2 Reis 7, 6. Pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho. Fica ligado nisso aqui. O Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso levantaram-se aqui os sírios e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus carros, os seus jumentos. Deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muitíssimo obrigado, Senhor, por esse domingo. É a primícia da nossa semana, queremos consagrá-la a Ti. Tua palavra diz que se nós consagramos a primícia da massa, toda a massa será santa. Então nós queremos consagrar toda essa semana, Senhor, dedicando ao Senhor esse domingo. E nós queremos Te pedir, em nome de Jesus, sabedoria, revelação da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos transforme através da espada de dois gumes, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. O nosso tema nessa noite, o Deus extraordinário. Diga comigo, o Deus extraordinário. Irmãos, eu estava procurando uma palavra, eu queria falar sobre Deus nessa noite, né? Eu queria falar sobre Deus, mas fiquei pensando uma palavra, me dá uma palavra, assim, um adjetivo para eu falar de Deus. Irmãos, extraordinário foi a palavra que eu encontrei. Você vai encontrar a sua, mas eu encontrei extraordinário, porque extraordinário é aquilo que é fora do ordinário, ou seja, do comum. É aquilo que não cabe em padrões humanos. Aquilo que é imprevisível, surpreendente. Amém? Isso que é alguém extraordinário. Vamos repetir isso aqui, olha. Alguém fora do ordinário, fora do comum, alguém que não cabe em padrões humanos, alguém imprevisível, alguém surpreendente. Não é assim o nosso Deus? Sim ou não? Não é? Irmão, veja se não é um Deus extraordinário esse Deus que resolve essa parada aqui do povo de Israel da seguinte maneira. Vocês ouviram? Ele fez com que os sírios ouvissem o quê? Um barulho, não é? Então veja bem, era um cerco, um sítio, né, que eles chamavam. Então o grande império sírio, o grande exército da Síria estava ali cercando Samaria por muito tempo, a ponto, irmãos, deles ficarem numa miséria tão grande que uma cabeça de jumento, olha só, uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Pastor, o que é isso? Só para você ter uma ideia, depois da vitória que eu vou te mostrar aqui, depois da grande vitória, uma saca de cevada era vendido por 1 ciclo de prata. Então, durante aquele período de escassez absoluta, de caos, por 80 ciclos eles compravam uma cabeça de jumento, uma comida proibida. Eles não podiam comer cabeça de jumento, não podiam comer jumento, não é? Mas eles compravam porque era tudo que tinha. Então, e depois eles compravam uma saca da melhor cevada por 1 ciclo. Então veja bem, como que Deus mudou essa história? Olha como que o Deus extraordinário mudou essa história. Ele fez o exército assírio, ou sírio, ouvir um barulho. Tipo assim, Deus chegou e fez assim, ó, bum! E eles fugiram, desesperados, deixaram tudo para trás. Eu imagino o seguinte, irmãos, que eles trouxeram tudo da Síria, não é? Os cavalos, todos os animais, mantimento, tudo de bom, eles trouxeram da Síria e se acamparam em volta de Samaria, por muito tempo, a ponto de Israel minguar. Mas quando Deus mandou que eles fossem embora com um barulho que eles ouviram,
irmãos, eles deixaram tudo para trás, Israel ficou riquíssima, quem está me entendendo? Não é um Deus extraordinário que faz uma coisa assim, queridos? É ou não é um Deus extraordinário? Ele mudou a história daquela nação. Olha o que diz, eles tinham uma promessa de que ia mudar, não é? O profeta Eliseu prometeu, deu uma palavra que, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por essas horas, mais ou menos, diga amanhã por essas horas, com relação ao Brasil, amém? Diga assim, amanhã por essas horas, aleluia. Já pensou, irmão? Já pensou? Vai baixar o preço da gasolina, aleluia. Então, assim que eles estavam, uma cabeça de jumento por R$80, ou por R$80 não, por 80 ciclos, não é? Irmãos, tudo tão caro, tudo tão impossível para eles, um barulho, bum! Ninguém nem quer saber mais de cabeça de jumento, agora nós só queremos a melhor cevada. Então, havia essa promessa, escuta bem, o preço dos alimentos despencou, não é? Olha só, eu estou em 2 Reis 7,16, da noite para o dia, uma medida de farinha ou 2 medidas de cevada passaram a custar uma moeda de prata, conforme a palavra do Eterno. Agora preste bem atenção, que eu quero te falar nessa noite. Irmão, Deus mudou uma história de uma nação. Quem está comigo aqui? Vocês acreditam que Deus pode mudar a história de uma nação? Claro que pode. E quer mudar. Amém, queridos? Agora escuta bem. Deus fez isso, mas Ele procurou pessoas para Ele usar. Não é? Ele procurou o rei estava tão apavorado que não acreditava. Ele procurou o general do exército, que disse que ainda que se abrissem as janelas dos céus, seria impossível isso acontecer. Isso não pode acontecer, é impossível. Deus não é capaz de fazer isso. E quem que Deus encontrou? 4 leprosos, não é? Ele encontrou 4 leprosos. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui. Isso aqui é novo para mim, então vai ser novo para vocês. Eu nunca preguei isso aqui, não é? O que Deus achou naqueles leprosos? Eles que foram, na verdade, os culpados por essa mudança. Porque, irmãos, eles acreditaram na promessa do profeta Eliseu, que no dia seguinte tudo mudaria, não é? Que mudaria da noite para o dia. Eles acreditaram nisso, que uma saca de cevada seria vendida por 1 ciclo. Eles acreditaram nisso e falaram um para o outro: a gente não pode ficar aqui desse jeito. A gente não pode ficar aqui parado. Vamos fazer alguma coisa. E eles se moveram, nós vamos ver. Eles acabaram indo lá no arraial dos sírios, viram então que eles tinham abandonado o arraial. Eles podiam ficar com tudo para eles, mas eles resolveram trazer a notícia para a nação. E foi assim, irmãos, que Deus mudou a história daquela nação através de 4 homens tão improváveis. 4 homens tão improváveis. É o Deus extraordinário que fez isso, mas Ele vai procurar pessoas que Ele pode usar. Irmãos, eu quero que Deus nos encontre nessa noite. Amém? Então eu quero mostrar para vocês 4 ações desses 4 leprosos. 4 ações, não é? Vamos colocar assim 4 verbos, né? Porque não é o verbo que dá ação ao sujeito, não é isso? Então vamos procurar aqui 4 ações em 4 verbos na vida desses homens que Deus está procurando em cada um de nós. Eu quero ser usado por Deus para mudar a história da minha nação. Amém, queridos? E vocês também. Vamos ver comigo então a primeira ação desses 4 leprosos. O primeiro verbo. Diga comigo, doar. 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 Eu vou começar do fim para o começo, né? Porque a última coisa que eles fizeram foi doar. Quando eles acharam a bênção, a Bíblia diz que eles entraram numa cabana lá, numa barraca dos sírios, comeram, beberam, se divertiram, foi uma alegria. Pensa a prosperidade, os caras estão milionários agora. São os homens mais ricos da nação, sim ou não? Sim, né? Eles são os homens mais ricos de Israel. Mas naquele momento ali, vamos ver o que aconteceu. Naquele momento de prosperidade total deles, 2 Reis 7:9, me acompanha aqui. 2 Reis 7:9. Então, a primeira ação, o primeiro verbo, doar. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Diga, não fazemos bem. Olha só, não fazemos bem. Este dia é dia de boas notícias ou boas novas.
e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Meu Deus do céu, irmão, presta atenção aqui, ó. Meu Deus do céu, que coisa tremenda, o que eles fizeram, que nobreza desses homens. Porque, pensa comigo, vamos ver a situação. Samaria está cercada, porque Samaria era a capital do país nesse momento. Está cercada há muito tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas é muito tempo a ponto de acabar todo o mantimento. Ninguém saía, ninguém entrava, não é? Então eles chegaram nesse ponto de miséria. Então, o que eles podiam pensar? Olha o que nós achamos, irmão, vamos começar o nosso país, não é? Vamos começar o nosso próprio país aqui, porque eles não vão sair de Samaria. Quem está comigo? Eles estão lá presos na muralha, eles estão presos naquela miséria, eles não têm coragem de sair de lá, eles não vão saber nunca o que nós encontramos, não é? Então, vamos aposentar, não é? A gente foi tão humilhado por todos esses anos, por todo esse tempo, nós fomos mandados para fora da cidade por esses caras. Olha só, gente, eles desprezaram a gente, então a gente não deve nada para eles. Vocês concordam? Sim ou não? Humanamente falando, irmão, não tem nenhuma injustiça nisso. Os caras foram marginalizados, foram jogados para fora, ninguém falava com eles, eles não podiam entrar na cidade. Pensa bem, que coisa terrível. Mas, irmãos, eles estão ali comendo do bom e do melhor, um olha para o outro. Eu penso que o coração deles começou a doer, não é? E pensaram, puxa vida, irmãos, o povo lá está morrendo de fome. Vamos ajudar o pessoal? Vamos contar para eles o que a gente achou? Vamos repartir a bênção com essas pessoas que nos fizeram tão mal? Quem está me entendendo? Então, não, a primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa, que Deus está procurando nesse momento são pessoas que têm um coração doador. Porque imagina, irmãos, eu imagino que Deus procurou pessoas ali com esse coração e não achou. E achou 4 leprosos, 4 pessoas tão improváveis. Porque às vezes as pessoas acertam, acham a bênção, acham o caminho da prosperidade, mas ficam só para elas. Não é? E não muda a história de ninguém. Mas esses homens aqui, eles dão um grande exemplo. Sabe por que também eu falo isso? Porque eles não seguiram a lei do mau exemplo, né? Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, na nossa nação, eu já vejo até crentes falando assim, olha, rapaz, do jeito que está, que todo mundo está comendo um pouco, não é? De uma maneira errada, ilícita, rapaz, acho que eu vou comer o meu também, porque senão não vai sobrar para ninguém. Ou seja, essa é a lei do mau exemplo. Quem deveria dar o exemplo bom, os líderes da nação, dão um exemplo mau. Irmãos, os homens que poderiam dar o exemplo bom para aqueles leprosos, olha, nós vamos ajudar vocês, nós vamos criar um lugar para ajudar vocês, não é? Eles que deveriam doar, irmãos, os caras que dão a lição para eles, os leprosos que dão a lição para cima, não, nós vamos ajudar os príncipes, nós vamos ajudar o rei que está morrendo de fome, nós vamos ajudar os caras que deveriam ajudar a gente. Quem está me entendendo? Deus está procurando esse tipo de coração, gente, porque eu falei na semana passada, quando Deus operou a pesca maravilhosa, tinha tanto peixe, a pergunta é, Deus não sabia o tamanho do barco do Pedro? Sabia ou não sabia? Ele não sabia que aquela quantidade de barco não caberia no barco do Pedro, sim ou não? Não caberia, não é? Agora, veja bem, o que eu creio? O Pedro, quando ele estava já afundando, né, porque a bênção estava afundando ele, Deus dá tão mais que a bênção pode nos afundar. Então, quando a bênção começou a afundar o barco, ele só tinha um companheiro para repartir a bênção. E ele chamou o barco do lado. E aí eles repartiram. Os 2 quase afundaram. Eu imagino que Deus queria muito mais do que 2 barcos. Quem está me entendendo? Acho que a conta que Deus fez foi assim. Rapaz, o Pedro deve ter uns 10 amigão assim, né? Uns 10 caras que eu quero abençoar tudinho através dele. Ele vai chamar todo mundo. Não é possível. Ele só levou 1. E aí, irmãos, ele só pôde ajudar 1. Entende? Então eu creio que o nosso limite de receber é o limite
do nosso coração para abençoar, para doar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então eu creio que Deus encontrou nesses leprosos esse coração. Aleluia. Que tremendo, gente. Que tremendo. Então a primeira coisa aqui, diga comigo, primeiro verbo, primeira ação, doar. Diga comigo, doar. Aleluia. Segunda ação, ou segundo verbo, empreender. Olha o que diz aqui o versículo 5 desse capítulo 7. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Então presta bem atenção. Eu estava lendo assim, um comentário, achei interessante que o pesquisador, é um pesquisador muito conhecido, muito famoso, chamado Flávio Josefo, não é? Ele diz o seguinte, que muitos desses leprosos que eram jogados para fora da cidade, eles cometiam suicídio. Como assim? Eles simplesmente aquietavam e esperavam a morte, porque não tinha outra alternativa, não é? Eles não podiam entrar porque eles eram proibidos, eles não podiam trabalhar, eles viviam assim da misericórdia das pessoas e nem sempre isso era suficiente. Então eles sentavam, aquietavam até chegar naquele estado de inanição, aí eles não reagiam mais e morriam. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, esses 4 estão assim, eles são candidatos à morte por desistir da vida. Então eles estão ali, desistidos talvez, e um fala para o outro, gente, vamos fazer alguma coisa. Olha, se a gente olhar para trás e entrar na cidade, mesmo que eles tenham misericórdia, eles não têm comida. Eles não podem nos ajudar. Se a gente ficar aqui desse jeito, com certeza vai acontecer com a gente o que tem acontecido com a maioria dos leprosos. Nós vamos morrer. Gente, vamos levantar e vamos encarar o exército dos Círios. Ora, se eles nos matarem, tão somente morreremos. Mas vamos tentar fazer alguma coisa. Irmãos, isso é empreender. A palavra empreender é uma palavra que foi originada em francês, no tempo da Revolução Industrial, que é entrepreneur. Vamos falar francês agora? Tem que falar com biquinho. Vamos lá. Entrepreneur. Entrepreneur. Faz o biquinho. O que significa essa palavra? Aquele que começa a luta. Preneur significa comprador. O empreendedor é aquele cara que se coloca no meio e faz os dois lutarem, faz os dois negociarem. Ele começa o pleito, ele motiva todo mundo. O Aurélio traduz, não é, a palavra empreendedor como a atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos. O que é um empreendedor? É alguém que não fica quieto, é alguém que cria algo, é alguém que tem uma ação, é alguém que é proativo, é alguém que não fica esperando a coisa acontecer, é alguém que não fica à mercê da crise, é alguém que não fica colocando a culpa no outro, é alguém que age. Quem está me entendendo? Então, esses caras podiam dizer, a gente está aqui mesmo, não tem mais jeito para a gente, e essa situação aí de Samaria, tanto tempo. Não, irmãos, olha só quem foi que tomou a iniciativa de mudar a história. Que Deus encontre aqui nessa noite, não é? Pelo menos umas 400 pessoas que tenham essa atitude de começar, de acreditar. Porque deixa eu te falar uma coisa, vamos entender. A Bíblia diz que eles falaram um para o outro, vamos fazer alguma coisa? E o texto diz que isso era ao anoitecer. Olha só que coisa interessante. Ao anoitecer, olha, levantaram-se ao anoitecer, versículo 5. Então veja bem, eles estão aqui, aí eles conversam. Se a gente voltar, a gente morre. Se a gente ficar, a gente morre. Só tem um jeito, se a gente avançar. Vamos. Aí eles tomam a decisão, vamos. Aí eles se levantam. Que horas era? Ao anoitecer. Aí a Bíblia diz que ao anoitecer, os sírios aqui no acampamento deles ouviram o barulho de um grande exército. Na mesma hora que eles se levantaram lá,
na mesma hora que eles tomaram a decisão lá de fazer alguma coisa, Deus entrou no negócio e fez eles ouvirem um grande barulho. Bum! Deus assustou eles. E eles correram desesperadamente, com medo. Eles disseram, é um exército que está chegando. São vários exércitos, esse barulho não é o barulho só de um exército. Eles ficaram apavorados. Mas que horas que aconteceu? No momento que eles se levantaram. Irmãos, é isso que eu quero te falar aqui nessa noite, escuta bem. A hora que a gente decide agir, Deus se move. Isso está na Bíblia. Deus falou para o Josué, Josué, quando os sacerdotes colocarem o pé na água, a água vai parar e vocês vão atravessar. Pensa o Josué pensando, eu imagino o Josué tentando negociar com Deus, Senhor, peraí, mas o Senhor quer que eu mobilize 1 milhão de pessoas, com mulheres e crianças, e a gente caminha até o Jordão. Por que o Senhor não abre logo esse negócio? Não, quando vocês acreditarem, eu faço. Quando vocês agirem em fé, irmãos, isso é muito claro. Aqueles 10 leprosos que vieram pedir ajuda para Jesus, Jesus falou assim para eles, o que é que vocês querem? A gente quer ser curado, pode ir, apresentem a oferta de quem foi curado para o sacerdote. Mas a gente não foi curado ainda. Esses sinais acompanharão aquele que, irmão, o sinal, ele não cai na cabeça, ele acompanha. Esses sinais acompanharão aquele que crê. Sabe como é que o sinal nos pega? Indo, fazendo, levantando, empreendendo, começando a briga, a luta. É assim que começa o milagre. Então Jesus falou para eles irem. E a Bíblia diz então que eles, beleza, vamos. Cutuco no outro, aí os 10 leprosos. Ele mandou a gente ir, vamos apresentar a nossa oferta como se a gente já tivesse curado. E quando eles foram, a Bíblia diz, eles se viram que eles estavam curados. E só um voltou para glorificar a Deus. Então, queridos, qual que é o segundo verbo? Diga comigo. Bem forte. Empreender. Quando você se move, Deus se envolve. Eu estava lendo um artigo interessante de um empresário brasileiro. Eles foram passear em Istambul, na Turquia, não é? Com uma turma de empresários. E eles chegaram ali, chegaram numa praia, e o ônibus da excursão parou lá em cima. E a praia era bem lá embaixo, muito linda a praia, na Turquia. Não é? E eles estavam ali olhando, fotografando. E aí eles viram uns caras, tudo vestido assim de blazer preto, e com uns carrinhos. Aí, o que é isso? Lá na praia, uma hora dessa? Aqui na Turquia eles vendem esses milhos cozidos. Eles que vendem, esses caras que vendem aí. Não é? É cultura aqui. Que interessante, os caras tudo de blazer, vendendo milho. Irmãos, quando eles estavam ali olhando aquele monte de carrinho lá e aqueles homens, eles viram um cara pegou o carrinho dele e começou a subir aquela rampa de areia muito alta, com muita dificuldade. Ele foi subindo e os caras lá embaixo, eles não entendiam a língua, né? Brasileiros e turco. Eles não entendiam, mas eles perceberam que os caras estavam zoando deles, né? E tirando onda com eles e tal, rindo dele. E ele subindo aquela rampa, quase que ele não conseguia, subindo. E o ônibus, o motorista do ônibus já estava acelerando para ir embora, mas eles ficaram tão assim, não é? Impressionados com a coragem do cara, que eles disseram, não, para aí. Aí o cara então entrou no ônibus, rapidinho ele já cortou os milhos em vários pedaços e deu um pedaço para cada pessoa assim, mais idosa no ônibus, um pedacinho, com uma manteiguinha. Rapaz, aquele pessoal foi comendo, que delícia, aquele cheiro foi exalando no ônibus. Todos compraram do cara. Irmãos, esvaziou o carrinho do cara. Aí diz que ele desceu com o carrinho dele todo feliz. Aí agora ele que está zoando dos caras, né? Aí ele balançando os dólares dele e correndo com o carrinho dele todo feliz. E aquele empresário brasileiro pensou, puxa vida, quando esses caras que estão lá embaixo chegarem em casa, eles vão dizer, esse negócio aqui, a gente tem que mudar de negócio, isso aqui não vai mais dar certo, não é? E se perguntarem, mas como é que o fulano vendeu tudo? Eles vão dizer, foi sorte. Não é sorte, irmão, é empreender.
É acreditar. Sabe o que é empreender? É você acreditar que vai dar certo. Ele acreditou. É você pagar o preço de correr o risco, né? Correr o risco de todo mundo zoar de você. Ele correu o risco. O que é empreender? É isso. Quem está me entendendo? Irmão, é melhor fracassar por tentar do que dizer assim, eu nunca fracassei. É melhor dizer assim, já fiz 5 vestibulares e não passei, mas eu vou passar. Do que dizer assim, pois eu nunca fiquei reprovado no vestibular. Quantas provas você fez? Nenhuma. Irmãos, a gente vai ficar aqui esperando a morte nos pegar, a gente vai ficar aqui esperando a crise chegar, a gente vai ficar aqui fazendo as contas das impossibilidades, ou a gente vai voltar para trás, ficar pior do que a gente estava, ou a gente vai tomar uma decisão. Vamos fazer algo, vamos arriscar. Eles arriscaram a vida deles. Eles poderiam morrer imediatamente ao chegar lá, ou morrer pelo caminho com uma flechada. Mas eles disseram, desse jeito é que não pode ficar. Diga assim, desse jeito é que não pode ficar. E não vai ficar, vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Posso te dar 17 promessas na Bíblia. Vai mudar, irmãos. Agora, Deus está procurando empreendedores. Amém, queridos? Qual que é o primeiro verbo? Doar. Quando Ele te pegar, te prepara, não vai caber na sua conta. Mas entenda, é porque não é tudo para você. Amém? Segundo lugar, empreender. Não é? Arrisca. Tenta. Faça de novo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Muito bem. E terceiro lugar. Unir. É o terceiro verbo, né? Eu falei de 4 ações desses homens. Unir ou unir-se. Porque eles se uniram uns aos outros. Segundo Reis 7:3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos. Então presta bem atenção aqui, irmãos, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito chave. Eu vejo muita gente tropeçando aqui, muita gente doadora, muita gente empreendedora, tropeçando nesse terceiro princípio aqui, que esses leprosos, usados por Deus para mudar a nação, praticaram. Veja bem, é muito legal, sabe por quê, irmãos? Eles eram as pessoas mais solitárias, eles tinham tudo para viver uma vida muito solitária, não é verdade? Eles foram expulsos, eles foram colocados para fora, eles poderiam então se enclausurar ali como uma ostra e ficar ali sofrendo a sua dor e a sua amargura. Solitários, isolados de todo mundo. Irmãos, muito legal porque realmente eles não podem se relacionar com a sociedade não porque eles não querem, porque eles foram jogados fora, mas eles se encontram ali, os 4, e se tornam grandes amigos. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Vamos repetir isso? Provérbio 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então vai faltar sabedoria para nós tomarmos decisões quando a gente se isola, quando a gente fica só, quando a gente não compartilha a nossa vida com ninguém, quando a gente encontra um canto para a gente ficar. Então, irmão, isso aqui é muito, muito sério. Então, não foi só nessa vez que eles se juntaram ali para tomar essa decisão. A gente volta, a gente fica ou a gente vai. No versículo 9, eles têm que tomar outra grande decisão. De novo, eles reúnem os 4. Então, disseram uns para os outros, novamente uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos a casa do rei. Interessante, de novo,
Eles não estão sozinhos, de novo eles conversam entre eles, abrem o coração um com o outro, não é? Sabe, irmãos, isso aqui é uma vida de transparência. A Bíblia fala lá em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, não é bom negócio ficar sozinho. Não é bom negócio. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Olha só que coisa interessante. Eu falei para vocês, o solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, escuta bem. Vamos entender isso aqui. Olha essa chave que eu vou colocar na sua mão. Presta atenção. A pessoa solitária, ela não abre com ninguém. Não, se eu falar, alguém vai saber. Não, já estou resolvendo. Mulher, não vai falar nada para ninguém, porque a gente já resolveu isso aqui. Viu? Não é? Não, ninguém tem que saber. Não. E a pessoa vai se isolando cada vez mais. Agora presta atenção. A Bíblia diz que ele está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Olha só que coisa interessante, irmãos. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que vai acontecer na prática quando a pessoa começa a se isolar? Começa a ficar muito solitária. Sabe o que vai faltar? O temor do Senhor. O que foi que fez com que eles tomassem uma decisão de ajudar? Eles falaram assim, olha, isso é o temor do Senhor. Eles estavam fazendo uma coisa errada, estavam comendo sozinhos, egoístamente. Aí eles falaram, não é bom o que nós estamos fazendo. Quem já sentiu isso? Você estava fazendo uma coisa errada, ou estava pensando numa coisa errada, ou estava falando para alguém uma coisa errada. Às vezes está falando mal de alguém. Você sabia que estava errado. E dentro de você ficou desconfortável. O coração bate forte. Quem já sentiu isso? Olha aí, todo mundo. Né? Tem gente que vai sentir. Tá bom, tudo bem, valeu, entendi. Agora veja bem. Sabe como é o nome disso? O temor do Senhor. Eles estão ali comendo sozinhos. E eles falam, gente, a gente podia usar essa grana aqui só para nós, a gente podia ficar milionário aqui, a gente podia se aposentar, viver desse dinheiro pro resto da nossa vida, que não vai ser muito longa, no caso deles. Já dava para a gente viver até o final dos nossos dias. Mas, gente, está errado. Vamos voltar. Como é que é o nome disso? Temor do Senhor. E sabe como que a gente vai perdendo o temor do Senhor? À medida que a gente vai se isolando. Então, irmãos, tem alguém perto de você. Tenha um companheiro de oração, tenha um companheiro para você se abrir, não é? A Igreja da Paz não é uma doutrina que você é obrigado a frequentar uma célula ou ter um discipulador. Irmão, você pode ficar com a gente, você pode fazer parte desse time sem fazer parte de uma célula para o resto da sua vida. Você não é obrigado a nada, de verdade. E você vai ser amado do mesmo jeito, mas quando você tem isso, irmãos, é tão maravilhoso. A gente vai crescendo em temor do Senhor e, consequentemente, a gente vai crescendo em sabedoria. Então, qual foi o terceiro princípio que Deus encontrou naquelas pessoas? Naqueles 4 homens que Ele queria usar? Pessoas que se unem. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz, quão bom e agradável viverem em união os irmãos. Então as pessoas que se isolam perdem isso, porque Deus diz assim, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. As pessoas isoladas, elas estão perdendo o melhor de Deus da sua vida. A Bíblia diz lá em Gênesis 11, eles falam a mesma linguagem, eles são eles são unidos, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer, aleluia. Entende? Poder para a gente realizar quando a gente tem essa unidade. Agora, quando a gente vai se isolando, a gente vai perdendo sabedoria e temor do Senhor. Então, qual que é o terceiro verbo? Qual que é o primeiro verbo? Doar. Qual que é o segundo verbo? Empreender. Qual que é o terceiro verbo? Unir-se. Agora, o último para a gente orar. Aleluia. Só uma promessa do temor do Senhor. Salmo 128:1. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá. Feliz será e tudo lhe irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas o princípio
Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós nos isolarmos, o solitário busca o seu próprio interesse e ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ele pede sabedoria, ele pede o temor do Senhor. Muito bem. E quarto e último lugar, quarto verbo, diga comigo, superar. Deus está procurando homens e mulheres que têm o poder de superar as suas emoções. Olha o que diz aí o versículo 9, para a gente terminar. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Agora presta atenção, o que eles querem fazer? O que eles estão combinando? Pessoal, está errado o que a gente está fazendo. A gente não pode nem esperar amanhecer o dia, porque o pessoal está morrendo de fome lá, coitados. Irmão, que coração dos caras, não é? Esses caras foram para o céu com certeza, e eu quero conhecê-los, não é? Porque, irmãos, que homens, eles disseram assim, olha pessoal, a gente não vai nem deixar amanhecer o dia, nós vamos resolver essa parada agora, porque a fome não espera, a necessidade não espera. Então eles falaram assim, vamos agora. Para onde que nós vamos? Para a casa do rei. Quem é a casa do rei? Gente, é o governo. Irmão, é o governo que colocou eles para fora da cidade. É o governo que foi injusto com eles. É o governo que maltratou eles. Veja bem, não é? Então ele está dizendo assim mesmo, essas pessoas que nos maltrataram, nós vamos perdoar. Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante, irmãos, a gente superar as nossas emoções. Ninguém que não supera as suas emoções vai dar certo na vida. Eu quero te mostrar aqui isso em Gênesis 41, 51. Quero ler junto com você. Vamos ver comigo aqui, Gênesis 41. O verso 51, olha só. É um cara vencedor esse José. E quando ele estava lá no meio da vitória, aí ele conta isso aqui, olha. José, o primogênito, chamou... Sabe o que quer dizer Manassés? Quem sabe o que é Manassés? Esquecer. Então Deus está... Como que ele colocou o nome do filho dele? Esquecer. Por quê? Ele explica. Porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O que ele está dizendo? Rapaz, Deus me fez esquecer toda aquela injustiça. Os meus irmãos me vendendo, não é? Eu passando por toda aquela tribulação que eu passei. Deus me fez esquecer. Por isso que o meu primeiro fruto se chama esquecer. Agora olha só que coisa interessante. Ao segundo filho ele chamou Efraim. Sabe o que quer dizer Efraim? Prosperar. Ele fala assim, olha, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Que a gente só prospera se a gente esquecer. Primeiro a gente esquece, depois a gente prospera. Então, é isso que esses homens estão nos ensinando aqui. Pessoal, a gente sofreu muito. A gente foi muito injustiçado. Vocês concordam comigo que eles tinham todo o direito de falar assim, não, vamos ficar aqui mesmo, só a gente não vai compartilhar nada com ninguém, a gente vai ficar aqui porque eles fizeram a gente comer o pão que o diabo amassou, agora é a vez deles. Irmão, isso era perfeitamente aceitável, porque eles foram tão injustiçados. Mas esses homens têm o temor de Deus, irmãos, eles têm o temor de Deus, e eles dizem, não, nós vamos esquecer. Por isso que Deus escolheu esses homens para prosperar. Por isso que Deus escolheu o José para prosperar, porque ele sabia que ele ia perdoar toda a maldade. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás de mim ficam e avanço para as que estão diante de mim. Diga comigo assim, só avança quem esquece. Amém, queridos?
Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 2:11: perdoem uns aos outros, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Olha só, muita gente dando vantagem para o diabo. Então, perdoem uns aos outros, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Aleluia. Então, irmãos, Jesus ensinou muito sobre isso, sobre liberar perdão, liberar aquela pessoa. Então não carregue ninguém, sabe, como aquela bola de ferro. Você carregando aquela pessoa que você não consegue esquecer o que ela lhe fez. Sua vida fica pesada, você não consegue avançar, só avança quem esquece. Quebra essa amarra na sua vida, quem está me entendendo? Olha o que Jesus ensinou, quando Jesus falou da parábola do credor incompassível, ele ensinou esse princípio, não é? Ele disse, olha, um senhor, chamou os seus servos para prestar conta. Tinha um que não podia pagar, porque ele tinha uma dívida tão grande. O que foi que ele fez? Perdoou a dívida. O cara sai de lá e manda prender o conservo dele, porque devia para ele um pouquinho só. É interessante quando o Senhor chama ele diz assim: servo malvado, você foi injusto. Porque eu não te perdoei uma dívida que você não podia pagar? Não era justo que você perdoasse o seu irmão que te devia muito menos? Agora vamos fazer o seguinte: com a medida que você mediu o seu irmão, eu vou medir você. Você mandou prender o cara, você está preso. Você tirou tudo que era do cara, eu vou tirar tudo de você. Você bateu no cara, eu vou te entregar os verdugos. E aí o cara foi preso, tiraram os bens dele, colocaram a família dele. Veja bem, atingiu todas as áreas da vida dele, atingiu ele foi entregue aos verdugos. Isso fala de doença. Ele atingiu a família dele, porque a família dele também foi presa. Atingiu as finanças dele, porque ele perdeu todas as terras. Aí sabe como que Jesus termina essa história? Ele disse assim mesmo acontecerá com cada um, que do íntimo, não é da boca para fora, ele diz do íntimo, não perdoar o seu irmão. Interessante isso. Deus está procurando esse tipo de pessoa que é capaz de entender que tudo não é para ela, não é? Que uma parte é para ela doar. Amém, queridos? Interessante. Então, essas pessoas que Deus... eu penso que o Nabal que prosperou tanto, eu penso que Deus queria que o Nabal fosse um cara que ajudasse o Davi, naquele tempo de fuga do Davi, do rei Saul. Eu penso que Deus colocou o Nabal na vida do Davi para isso, porque o Davi era um amigo do Nabal, ele protegia o Nabal, ele e o exército dele, ele não ganhava nada com isso. Mas eu creio que uma hora ia chegar, que Deus contava que o Nabal ia entender que ele estava sendo abençoado para ajudar o Davi. O que ele disse quando o Davi pediu ajuda para ele? Negativo. Não tenho nada para... Não vou dar nada para ninguém. Não é? Nós sabemos que no outro dia, não é? Ele teve uma parada respiratória, sei lá o que ele teve, e morreu. E tudo que ele construiu ficou para quem? Louco. O cara, Deus chamou de louco o cara que foi recebendo. Quando ele recebeu muito, ele falou: agora eu não tenho mais onde guardar. O que eu vou fazer? O que ele deveria fazer? É para eu doar. Eu tenho muito porque eu tenho que doar. O que ele fez? Qual foi a decisão dele? Eu vou construir mais celeiros. Para eu guardar tudo que é meu. E Deus falou com ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado, para quem será? Quem está me entendendo? Diga: doar. Vamos ver comigo aqui. Vamos ver aqui comigo. Doar. Empreender. Escuta, para aí. Comece e Deus se envolverá. Só comece e Deus se envolverá. Amém? Que mais? Unir-se. Não ande sozinho. No reino de Deus não vale andar só. E por último, superar. Vocês viram o que formou? O Deus extraordinário. Aleluia.
Então não é só assim, ó. Não é só isso. Ele fez isso porque ele tinha encontrado antes homens que tinham um coração doador, um coração empreendedor, um coração de se unir a alguém e um coração de superar as suas emoções.